nome do Senhor. O seu filho, o seu único filho, digamos para nosso entendimento, poderia ser o moço que ajudava a mãe no pão de cada dia, poderia ser o moço que ajudava a mãe a ganhar algum dinheiro para sobreviver, mas nós observamos e sempre comentamos que Deus ele cria situações para manifestar a sua glória. Se não tiver defunto, não haverá ressurreição. Se não tiver cego, não haverá, está entendendo, irmãos, cura. Se não tiver enfermo, não haverá cura. E nós observamos que ali o menino, o único filho daquela mulher, estava sendo levado para ser sepultado. Tinha morrido, creio eu, aquela mulher, quem sabe reclamando: olha, já perdi o marido, agora estou perdendo meu filho, perdi meu filho, e está sendo sepultado. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que um pouco depois quando? Depois que o Senhor passar, louvado seja Deus, ali pela vida do centurião de Cafarnaum, depois do milagre ter acontecido ali, Jesus vai passando e vê aquele povo, aquele cortejo passando, louvado seja Deus, carregando o caixão para o cemitério, para ser sepultado, louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala, prezados e amados, quando chegou perto da porta da cidade, eu ouvia nesta semana alguém lembrar muito bem de uma palavra, que a cidade tinha a porta de entrada para as pessoas humildes, e tinha a porta de entrada para as pessoas, está entendendo, que era gente fina. E nós observamos que Jesus Cristo, ele procurava sempre entrar na cidade pela porta dos humildes. Louvado seja Deus, podemos observar que a Bíblia nos fala em certo lugar, que Jesus entrando pela porta das ovelhas, ou seja, a porta que entrava, louvado seja Deus, dos rebanhos, dos pastores, e a porta que entrava também as pessoas pobres, das pessoas que não tinham carruagem especial. E eu posso ver Jesus Cristo entrando, louvado seja Deus, pela porta das ovelhas, ali pela porta dos humildes, e não pela porta dos milionários, juntamente com aquele povo que ele entrava e olhava algo diferente. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo já estava sobre a vida de Jesus Cristo, e ele observava que ali precisava acontecer um prodígio, algo precisava acontecer, que ali estava sendo levado aquele moço para ser sepultado. E a Bíblia nos fala, louvado seja Deus, no versículo de número 13, que Jesus vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Quando a Bíblia diz que Jesus move de íntima compaixão, nós adentramos, louvado seja Deus, no nosso pensamento humano, e nós encontramos Jesus Cristo como homem, louvado seja Deus, sentindo compaixão daquela viúva, quando ele chegou na casa de Lázaro, ali em Betânia, em Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chorou porque ele amava, humanamente falando, aqueles três irmãos ali, louvado seja Deus. E aqui na cidade de Naim, mais uma vez, louvado seja Deus, Jesus como homem, sente compaixão daquela mulher, ele se comove, e ele olha para aquele esquife, ou seja, para aquele caixão, louvado seja Deus, ele fala para aquela mulher: não chores. Mas até Jesus dizer: não chores, aquela mulher, eu creio que ela entendeu: mas como não vou chorar? Eu estou perdendo meu único filho. E Jesus pega, toca no esquife e dá uma ordem do céu e disse: moço, levanta, sai daí. Esse é o impossível, pertence só a Deus. Ele pode usar até o pastor, o missionário, a missionária para fazer esse ato hoje, mas é o impossível para o homem. O homem não consegue fazer sozinho. E aí ele pega na mão do moço e entrega aquela mulher. Irmãos, imagina, você já imaginou a alegria daquela mulher? Você já imaginou o que é um milagre na alma de uma pessoa? Coisa linda que nos aconteceu. E nós observamos nesta palavra aqui, Jesus entrega àquela mulher, porque a Bíblia diz no versículo 15 que o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Coisa linda. E nesta noite nós possamos abraçar a causa do Evangelho mais uma vez, renovar a nossa aliança com o Senhor Jesus mais uma vez, e nós recebemos também essas maravilhas, como recebeu a viúva de Naim, o seu filho de volta. Que Deus possa preservar as nossas vidas na sua presença e sermos assim abençoados. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Glória a Deus. Noite de vitória, noite de maravilha, né? Eu gostaria de ouvir a Joel dar uma palavrinha para ele nessa noite. A senhora às vezes fica quietinha aí, nem tem oportunidade. Às vezes está trabalhando no meio do culto, vem aqui abençoada. Falar de Jesus. Quem é que tem uma vitória para falar dessa noite
Um milagre que aconteceu, uma bênção para contar. Quem é que tem uma bênção para contar? Hoje o irmão tem uma bênção para contar. Hoje nós levamos os envelopes do monte, queimamos lá, louvado seja Deus. E tá, a causa agora está tudo nas mãos de Deus. Amém? Amém. Para nós também é motivo de alegria mais uma vez para a presença do Senhor. Glória. Grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, né? Glória a Deus. Eu vou ler aqui o versículo para meditação. Glória a Deus. Glória a Senhor, Deus. Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, Meu Deus! para aquele que nem espera. Oh, Jesus O amado. nosso Deus é muito grande, né, irmãos? E a gente tem que confiar no Senhor, porque dele vem a nossa vitória, né? É verdade. E eu peço para os irmãos orem do meu esposo, que ele está muito bem, porque vai ter que operar, porque está fazendo da hernia. Eles vão lá em casa, então você fala para o pastor que vem seguir nas orações, tá bom? Aleluia. Vem contar a vitória aqui aos Deus. Vem contar a vitória aqui, louvado seja Deus. E nós daqui aqui vamos contar para o nominato, louvado seja o nome dos outros, encontramos aqui no monte. Eu tenho certeza que Deus ele tem coisas lindas nessa noite para fazer. Cumprimento a igreja na paz de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus Cristo é aquele que vai além daquilo que você imagina. Eu passei por um certo tipo de apuro com a minha esposa, e a gente estava com as contas pendentes, né? Porque dentro de casa só estava ficando na casa eu, ela, minha esposa e a minha enteada. Os restantes estão desempregados. E a casa gasta muito. Tem água, tem luz, tem aluguel. E etc, querido. Só que Jesus Cristo conhece a todas as nossas necessidades. Eu falei, Deus, eu não vou fazer nada, não tenho nada a fazer, não tenho estratégia, não tenho meio, não tenho saída, está nas tuas mãos. Tu pode agir. E aí, querido, Deus tocou fortemente no coração de uma mulher de Deus, uma mulher que é inspirada pelo Espírito de Deus. E à tarde ela chegou na minha casa e disse, irmão Antônio, toma isso aqui. Isso aqui vai te ajudar. Toma. Aí sabe o que é isso, querido? É o Espírito de Deus que age na tua vida, também age na vida dela. Glória a Deus. Esses certos dias, irmão, um irmão que muito ajudei, é por isso que eu digo para você, não olhe para o seu irmão, olhe para Jesus. O irmão que eu tanto ajudei, tanto carreguei ele debaixo da oração, esses dias ele me feriu, ele abriu uma grande cartela no meu coração, mas eu falei, Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Ele disse, irmão, o irmão já está todo irregular e dirigiu o seu carro sem carteira. Todo irregular. E aí, foi mesmo que me dá uma machadada. Falei, Senhor, o meu irmão, Jesus, que estava praticamente morto, eu dei as minhas mãos, prossegui com ele gritando, para que desse vitória, agora que Deus, ele me recebe a ponta de pedra, Jesus. Fiquei triste, chorei. Mas eu falei, Senhor, nas tuas mãos. Aí Deus levantou outra pessoa, querido, que não tinha nada a ver novamente no assunto, e disse, eu te ajudo a tirar teu carteira do motorista. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? É Deus que age, meu irmão. Isso é Deus. Se algum, sabe, se levantar contra a sua vida, não retribui não. Deixe nas mãos de Deus. Um dia aquele que te apredejou, ele vai bater na tua porta e dizer, fulano, eu preciso de oração, eu preciso que tu me ajude. E você tem por obrigação de dar um para mim. Jesus Cristo fala na sua palavra que quando a gente apanhar de um lado de outro, é difícil, viu, querido? Glória a Deus. Mas se você está seguindo a Cristo e está debaixo da ordenança do Senhor, faça só o ídolo do Senhor. Não se preocupe, eu agradeço a minha oportunidade, não, meu Senhor.